Hoje o nosso bate-papo é com um cirurgião conhecidíssimo aqui em Nova Iguaçu, cara, muito gente boa, empreendedor em primeiro lugar também, doutor Hélio Nobre. É um prazer. Muito obrigado por estar aqui. Estou muito contente também de ter sido convidado. Esse evento tão interessante e nesse formato tão diferenciado que vocês conseguem fornecer aqui. Legal. Pessoal, primeira vez do Dr. Hélio Nobre em um podcast aí, então é um prazer inenarrável para nós aqui do Bicast, mas vamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que muitos que nos acompanham já conhecem. Hoje tem pipoca gourmet da Pipocarte sabor napolitano, então você imagina uma pipoca gourmet que tem morango, Nutella e ninho. Isso aqui é... O convidado, ele sai daqui feliz, doutor. E um saquinho de Nutella, porque no final do programa a gente divide isso aqui, tá, gente? Brincadeira, é do convidado, tá? Os nossos amigos da Ótica Stop, que estão oferecendo um desconto de até 50% para você que está nos acompanhando. E eles sempre mandam aqui, ó, o poderoso limpa-lente da Ótica Stop, que limpa lente de óculos, limpa a tela de celular, notebook, limpa espelho, limpa tudo. Isso aqui é poderoso. Claro que você não vai limpar o espelho com esse vidrinho pequeno, né? Mas você pode comprar mais de um. Nossa amiga Giovana, da Clique Arts, que sempre nos presenteia com uma caneca personalizada, presente aqui para os nossos convidados. O doutor já pode abrir sua canequinha para beber uma água. A Clique Art, pessoal, uma gráfica rápida, então você pode fazer uma caneca personalizada também, cartão de visita, panfleto, wind banner, tudo que uma gráfica pode oferecer, a Clique Art vai te ajudar. E o nosso amigo Comendador Rafael, hipnoterapeuta. Se você sofre hoje com burnout, com síndrome, ansiedade, depressão, você vai entrar em contato com o Comendador Rafael. O arroba de todos os nossos patrocinadores estarão aqui embaixo. E fala com o Rafael que viu o anúncio dele aqui no Bicast, que ele vai fazer uma condição especial para você que está nos acompanhando. E vamos começar. Doutor, hoje o senhor é cirurgião. De onde que surgiu, assim? O senhor fez a medicina e na hora de pensar, pô, quero ser cirurgião, já era um sonho? Foi uma coisa que veio ali no meio do caminho? Como que surge essa ideia? Desde muito cedo eu gostava de programas da área de saúde. Minha mãe foi uma grande incentivadora, né, numa família humilde também, que prezava por ajudar o próximo. E eu tinha esse estímulo dentro de casa por estar sempre estudando muito e estar sempre me esforçando, e eu queria fazer o que mais me desafiasse também. Eu também adorava ver programas de médicos, né? Programas da área de saúde. Eu não sei se vocês, se é da época de vocês, acredito que sim, plantão médico. Eu adorava os cirurgiões, eu só via os cirurgiões. Quando o cirurgião aparecia, eu ficava louco. Eu queria estar ali, eu queria ser aquilo ali, eu queria viver aquilo ali. E eu via muitos colegas na dúvida desde o começo, na faculdade de medicina. Eles não sabiam se ia ser pediatras ou oftalmologistas. Eu tinha certeza. Desde antes de entrar lá, eu ia ser cirurgião. Eu não sabia ainda da plástica, mas eu tinha certeza. Eu lembro como se fosse hoje, caminhando rumo à faculdade, eu vi um livro de primeiros socorros e comprei, eu tenho até hoje. E eu me satisfazia vendo tudo aquilo, sabe, podendo ajudar o próximo de uma maneira tão maravilhosa que é a medicina, no seu intuito de poder ajudar o próximo. E além de ser cirurgião, o senhor também é empreendedor em outras áreas. Como é que surge essa ideia de empreender em outras áreas? O senhor tem isso de família também ou foi uma coisa que surgiu com o tempo? Como foi? Ao mesmo tempo que eu escolhi a medicina, né, e era minha vocação, desde cedo eu sempre gostei dessa parte de empreendedorismo. Só que a gente passou por diversas épocas, né, políticas e econômicas, e era desde uma época que assim, o Brasil era muito instável. Eu lembro da época da inflação ser absurda e assim, as pessoas tinham muito medo de desemprego, etc. Então o empreendedorismo na época que eu me via como adolescente, criança, não era uma coisa assim como está hoje. Então, guardei aquele sonho na caixinha até a hora que eu pudesse florescer isso. Depois de amadurecer minhas habilidades cirúrgicas, né, e tudo mais, então eu acabei desenvolvendo
algumas empresas que envolvem desde o e-commerce até a área de saúde capilar, cirurgia capilar, a parte de estética de procedimentos não cirúrgicos. Então a gente acabou desenvolvendo todo esse lado, essa expertise e também o marketing relacionado a essas empresas. Caramba, legal. E para construir esse conjunto de empresas, né, você teve alguma inspiração? Foi desde o início essa solução de oferecer diversos serviços ali dentro da área médica? Foi desde o início ou foi um start no meio ali? Foi aos poucos. Quando a gente abriu a clínica, quando eu iniciei a clínica, né, com a ajuda dos meus pais e tudo mais, eu percebi que havia uma demanda por produtos estéticos. Cintas, meias, placas, a área da saúde tinha uma certa demanda. Então a gente pegou bem o começo do e-commerce e isso floresceu muito bem na época da pandemia. E acabamos desenvolvendo isso, a gente foi sendo drenado para esse tipo de atendimento e desenvolvemos essa expertise. Né? A parte das clínicas de estética foi uma ideia de franquear, uma ideia de ampliar o leque de atendimentos com qualidade e ter um procedimento padrão com o melhor atendimento possível para os pacientes que nos procuravam. Caramba, um tremendo desafio, né? Porque atuar em diversas frentes dentro da área médica, que eu acredito que seja difícil, é um desafio constante, né? Para o cirurgião ainda mais, porque a gente entra na cirurgia e não tem hora para sair. E a gente tem que ter método de gestão e desenvolvimento sem estar lá. Dizem que um bom líder não é aquilo, uma boa equipe não é só aquela quando o gestor está lá, e sim é o que ela faz quando ele não está lá. E a gente teve que aprender com o tempo, tentativa e erro também, a ter método. Hoje tem mais cursos de gestão, mas isso vem surgindo da pandemia para cá. A coisa avançou muito. Até ali a coisa era muito mais difícil. A área da saúde é uma caixinha que as informações não são tão fáceis de resolver, lidar. É muito sensível, os dados ali são muito sensíveis. E o marketing na área da saúde, ele tem alguma restrição semelhante ao direito? Houve uma revolução agora, há pouco tempo. Agora nós podemos postar resultados antes e depois, podemos postar depoimentos. Até bem pouco tempo atrás eu não podia tirar uma selfie com o paciente. Até bem pouco tempo atrás, eu digo 1 mês atrás. Eu não podia tirar uma selfie com alguém, era proibido. Parecia a idade das trevas, a idade média. Então a gente conseguiu avançar 20 anos, 30 anos em alguns meses. E um dos motivos de eu estar aqui também, porque talvez eu não pudesse estar meses atrás. Agora isso já está mais flexível. As pessoas podem se comunicar com a gente de uma maneira mais próxima e trazer essa informação real, verdadeira. Hoje em dia tem muita informação, todo mundo tem opinião sobre tudo. E a gente precisa ser uma luz, precisa trazer a verdade e dizer, olha, sem conflito de interesse, essa é a verdade, é por aqui que as coisas andam, que funcionam. Voltando lá na primeira pergunta, o senhor falou que se inspirou, então, na parte de cirurgia pelo programa, né? Pelo plantão médico. E hoje, pelo que eu vejo, as suas empresas, o senhor tem uma equipe que gere todos os seus negócios. Como é que surge isso? Você foi abrindo empresas? Eu vi que quem era terceirizado não vestia a camisa. A gente foi vendo aos poucos que as melhores pessoas eram aquelas que ficavam retidas, que queriam e gostavam e eram apaixonadas por estar ali com a gente. Tinha um sonho, um propósito. E é isso que a gente vem cativando. Óbvio, tentativa e erro. Teve pessoas que saíram, teve pessoas que estão até hoje com a gente. Mas tudo isso foi sendo desenvolvido aos poucos e a gente percebeu que, ao invés de toda hora reiniciar um projeto, a gente reter essas pessoas era melhor. Uma vez a gente teve uma equipe uma empresa de marketing que estava anunciando prótese de silicone para homem. E eu perguntei por que isso. Então, assim, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Então, se eu entendo do meu público, se eu entendo do meu pessoal, eu preciso que eles entendam, porque eu não vou estar o tempo todo ali. Se eu estou operando, eu preciso que eles consigam me ajudar a enxergar o que eu não estou vendo. Não que eu tenha que toda hora repetir ou explicar. Óbvio que a gente passa o que a gente acredita. E eles complementam, eles trabalham em conjunto, mas eles têm que estar dentro, não fora. Tem que vivenciar aquilo ali. Se não vivenciar, não vai funcionar. É o que eu acredito. As suas empresas na área médica vêm da demanda, né? O senhor foi enxergando oportunidade e foi abrindo. E as que não são da área médica, como é que surge? As que não são da área... Basicamente, a área de produtos, na verdade. Hoje a gente tem o e-commerce que a gente vende, por exemplo, carrinho para bebê. Assim, eles tangenciam a área da saúde, né?
Então a gente tem produtos ali também, andadores, produtos da área de bebê, muleta, acaba tangenciando todo esse nicho, né? No caso, a gente pesquisa a demanda pelo e-commerce e acaba desenvolvendo esse tipo de venda de material. Mas acaba tudo meio que tangenciando, sim. A gente teve uma experiência com o delivery, mas eu fiz uma pivotagem em relação a ele, porque eu tive um delivery japonês e eu estou mudando ele para alimentação saudável, pois não faz parte do meu plano engordar as pessoas e sim emagrecê-las. Eu quero que elas vivam mais, tenham mais longevidade. E eu não queria oferecer cream cheese a elas. Então, eu estou pivotando essa empresa, que é uma das que não estava fora, que estava fora da área da saúde, e agora ela está dentro da longevidade, marmitas saudáveis, uma alimentação natural, que as pacientes estão se interessando, querem emagrecer, querem viver isso. Eu não quero viver do outro lado, sabe? Do lado das pessoas que querem que essas pessoas vivam menos, eu tenho uma qualidade de vida inferior. Eu quero participar do movimento que promove a qualidade de vida. Isso faz mais sentido para mim. Então, foi nesse sentido que a gente agregou, integrando isso aos nossos colaboradores e agora expandindo para os nossos pacientes, como se fosse um mini laboratório. E tem funcionado muito bem. Então o teu paciente, o teu cliente, ele passa por essa esteira de produtos e serviços, né? Sim. Aí você vai agregando e com o passar do tempo vai criando um grupo, né? Sim. E o objetivo sempre foi esse, de promover o bem-estar, a autoestima do paciente. Era o que a gente percebia. A gente percebia esse feedback. Eu percebia que ela, por exemplo, ela vinha um casal e eu via que o marido se interessava pela cirurgia capilar. A gente abriu uma clínica capilar, que é a Turquia Hair. Nós vimos que essa paciente queria um shopping de produtos de procedimentos estéticos. Criamos a Lipodrim. Nós vimos que ela precisava de cintas, meias, souvenirs para a cirurgia e até mesmo produtos na área de bem-estar sexual. Então, criamos o e-commerce, a nossa loja digital, que hoje está presente em todas as plataformas. Não sei se eu posso falar aqui, mas vários tipos de canais de marketplace. E o marketing é o que integra tudo isso. Ele rege tudo isso, ele acaba alimentando e acaba desenvolvendo todos esses produtos na linguagem que nós queremos oferecer para eles. E a empresa de marketing foi a última a ser criada? Sim, tecnicamente sim. Acabou sendo maturada mais tarde. Porque você não sentia como é que se diz? O empenho das outras empresas. Sim. Aí precisou aproximar essas empresas, aproximar a operação do marketing para aí sim ter um bom resultado, né? Sim, com certeza. Foi por aí. Legal. E a criação desses negócios, né, depois que eles são criados e que eles já estão funcionando, o senhor tem participação direta, assim, operacional neles? Porque, como o senhor falou, a cirurgia você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Nesse momento é onde a sua equipe de marketing está gerenciando tudo, porque tem o marketplace, tem os outros negócios, eles que acompanham. Eu tenho pessoas de confiança que me geram esses relatórios, esses dados. Não é fácil, tá? Mas, assim, eu diria que é mais fácil quando eu estou envolvido na operação direta, tipo na cirurgia capilar ou na clínica. Mas quando eu não estou, é mais difícil. Até funciona mais rápido, mas não tem que ser assim. Mas a gente tem medidores diretos e indiretos de gerir a qualidade disso tudo. Caramba. E uma pergunta, né? Já que são tantos negócios, existe alguma nova ideia, alguma coisa que o senhor esteja vendo assim no mercado que... Nova ideia. Tem várias coisas diferentes aí, né? No momento, a gente quer fundamentar tudo, quer tornar todos os processos internos deixar redondos, né? Para depois expandir. Acho que eu já, até o momento, até onde eu enxergo, eu consegui preparar todo o terreno e infraestrutura e agora aperfeiçoar os processos internos para depois expandir, seja no modelo de franquia e vender essa ideia, explicar essa ideia para quem quiser adquirir. A Turquia Hair é uma franquia, ela já está pronta, está preparada para expandir pelo Brasil. Ela fica hoje na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Já tem diversas pessoas interessadas. É um modelo no qual a pessoa consegue fazer uma cirurgia capilar sem corte. Ela tira o cabelo, faz um furinho, coloca na área da calvície e volta à vida dela. Uma cirurgia super rápida, com pouco incômodo, sem parar de trabalhar tecnicamente. E eu quero que os homens façam parte dessa revolução da estética que a gente tem conseguido divulgar nos meios, nas mídias sociais. Então a ideia é promover a autoestima. O que a gente conseguir de canal, que a gente consiga
salvar pessoas da depressão, que a gente consiga trazer bem-estar, alívio e felicidade para as pessoas, eu quero estar lá. Hoje eu estou aperfeiçoando as cirurgias, acabei de vir um curso de cirurgia robótica. A gente, por exemplo, está eliminando a cicatriz da abdominoplastia. A gente sabe que as mamães passam pela gestação e morrem de medo de uma abdominoplastia. É uma cirurgia na qual você costura os músculos e faz uma cicatriz. Eu vim no treinamento agora que você consegue fazer essa sutura por robô. Uma coisa do futuro, assim, que já é o presente. Caramba. Você com uma incisão de meio centímetro, você consegue fazer a sutura, já tem aparelho que cola aquela pele, ou seja, minimamente invasivo. Às vezes a pessoa passa infeliz a vida inteira sem poder ir à praia, ter relações com o marido, ou ter suas atividades sociais, até os homens mesmo também, mas não entendem o quanto avançou a tecnologia e hoje, graças às ferramentas como essa que nos aproximam, a gente consegue explicar para ela não ter medo, que ela pode fazer, ela não precisa passar a vida com medo, se escondendo. Acho que a minha missão é combater a falta de autoestima, é promover isso no mundo que está faltando. Enquanto eu tiver isso como missão, você vai me nortear, é o que eu quero hoje. Então, hoje, como a gente falou no último programa, a gente tem convidados esse mês, né? Todos voltados aí para falar da área da saúde da mulher, da autoestima, empreendedoras também, né? Aí, devido ao Outubro Rosa, e hoje o senhor tem como missão trabalhar a autoestima das pessoas, não só da mulher, mas Sim. também a do homem. Eu até vi esse vídeo, o senhor postou hoje, né, lá na tela, sim. costurando, eu olhei, óbvio, não entendi muito bem, mas achei bem bacana. E faz uma pergunta na área de marketing, que a equipe dele está aqui. Legal, alguma né? Legal. coisa, o pessoal não está vendo, mas tem equipe de marketing do doutor aqui com a gente, eles estão... assim, junto com todas essas empresas que trabalham em autoestima, e eu sei que dentro do Facebook tem aquela dificuldade de postar o antes e depois, principalmente em algumas regiões do corpo, é bem mais difícil. Sim. E como é que você faz para captar esses clientes, esses pacientes? Olha, a gente fala, para quem já nos conhece, nós mostramos nossa autoridade em termos de qualificação, né, que a gente faz bem. E, na prática, a gente quer que as pessoas primeiro nos conheçam, nos entendam qual é o nosso propósito. O meu propósito é resgatar vidas, resgatar a autoestima e sensualidade das pessoas, com arte, segurança e tecnologia. Esse é o meu objetivo. E, a partir do momento que elas ouvem, escutam falar sobre mim, eu quero que elas me conheçam mais. Eu quero que elas saibam que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para participar, a gente está aqui para fazer um impacto, uma mudança na vida delas. E, por último, mostrar a autoridade que nós temos. Então, a gente, falando especificamente, o CRM, ele sempre prezou por não poder postar antes e depois. E na hora que liberou, o Instagram foi lá e vetou. Essa é a tua pergunta, pelo que eu entendi. Então, a gente está tendo que se reinventar e não ser imediatista. Porque quando você mostra um antes e depois, você está pulando muita coisa. O que houve de um antes para um depois? Sabe? Tem uma pessoa ali, não é imediato. As pessoas olham o Instagram, veem uma foto e pulam etapas. Acho que é só deitar ali na mesa e vai sair exatamente como o prometido. Não é assim, existem intercorrências. É uma cirurgia. Mesmo quando a gente fala de implante capilar, eu falo que é uma cirurgia capilar. As pessoas morrem de medo de falar de cirurgia, né? Falar em ir para o hospital já ficam com medo. Eu não quero que elas tenham medo, eu quero que elas confiem, mas sabendo dos riscos. E a gente estuda, a gente se prepara para isso. Né? A gente pensa em todas as hipóteses. O homem quer ir para Marte. Sabe que vai dar problema, mas ele vai. Então, a gente quer ser aquela mão amiga que vai levar esse paciente até lá com segurança. E eu quero... a ideia é divulgar esses pilares antes de divulgar o procedimento em si. Essa que é a ideia. Isso, é bacana. Para desenvolver a percepção do paciente, né? Por conta da autoridade, né? Da informação, né? Divulgada da maneira certa. Aí é para ele tomar uma decisão de compra, né? de aquisição do produto ou do serviço. E qual é o tempo desde o paciente que tem a necessidade, tem o desejo, até ele fazer o procedimento ou comprar o produto? Precisa de muito material? Precisa de convencer muito? Quando a gente fala da cirurgia capilar, a gente estava até conversando esses dias. A mulher, ela já sabe muita coisa. Ela já chega lá, ela já sabe... tudo, praticamente tudo. Ela, às vezes, falta só o dinheiro, ou às vezes tem o dinheiro, mas não consigo perder o peso adequado. Já o homem, não.
Ele não sabe nada. Ele chega lá, quero saber como é que é isso aí, ele não viu nada, ele chega lá meio perdido, então tem essa diferença. Mas a cirurgia dele, na hora que ele decide, tem os exames, óbvio, para toda a cirurgia, é muito mais rápida, basta ele querer e poder. Se ele tem cabelo para transferir, né, uma cirurgia capilar, se ele tem a área doadora, para transferir para a área que ele tem a receber, tá feito. Tendo os exames, a gente faz. Agora, a mulher tem que ter um preparo, por quê? Você tem as cicatrizes, você tem o peso, você tem os fatores de risco, seja até para um queloide. A cirurgia é uma troca, né? Ela está trocando a flacidez, seja da parede abdominal, do rosto, da mama, seja qual for a área, por uma cicatriz. E, às vezes, por um pedaço de plástico. Na verdade, o silicone é isso, né? A gente tenta até trabalhar com a gordura hoje em dia, mas a indústria da prótese ainda é muito forte, e existe sim, e vai continuar existindo. Mas a prótese, ela é necessária, ela tem que entender que tem que acompanhar, que aquilo ali também tem os seus riscos envolvidos, não dá para achar que é um passe de mágica. E esse é o nosso medo do antes e depois. Eu entendo a cabeça do CRM no momento que segurou essa vertente de fotos antes e depois, porque leva a um pensamento imediatista. É só chegar lá e fazer. Não, é uma cirurgia, envolve riscos e exige um preparo, às vezes de meses. Uma pessoa que está acima do peso tem mais fatores de risco de ter uma cicatriz ruim. Um queloide, por exemplo, hoje já é bem explicado isso. Ela tem mais chances de não ter aquele resultado esperado. Então, o que vai segurar, basicamente, ela poder fazer aquele procedimento, ela está pronta. E isso envolve, às vezes, um preparo, uma detoxicação, um preparo metabólico para o organismo dela poder interagir com essa cirurgia. Porque, no final, é a minha cirurgia mais o corpo dela que vai dar a equação que ela quer. E a gente depende de algumas variáveis para isso, então ela tem que se preparar. Agora, tem gente que se prepara para fazer a cirurgia em 1 ano, 2 anos. Tem gente que vem de fora do país e quer operar rápido, né? Então, isso pode variar muito. Mas no momento que ela decide, estando pronta, ela com os exames prontos, até 1 mês ela consegue resolver. Bacana. E o fator emocional dentro desse processo? Tem alguma parte que é dedicada só a isso? Dentro do psicólogo? Sim. Como é que é isso? A gente tem um psicólogo na equipe, ele faz o primeiro atendimento, tá? Legal. Ele faz uma pré-análise até para a pessoa, a gente já tem uma ideia, né? Às vezes a gente nem sabe, a pessoa às vezes tem um trauma, foi por um assalto, foi por um gatilho emocional ou engordou por algum outro motivo, a gente não sabe, né? São as emoções que acabam regendo isso. E isso é muito importante, porque ela pode estragar a cirurgia num piscar de olhos. Ou enxergar a cirurgia como ruim num piscar de olhos. Basta que ela tenha, e a gente falou disso na palestra, uma defesa muito baixa, ela faz a cirurgia para o marido elogiar. E a primeira coisa que ele faz é não elogiar. E aí? Como é que você vai dizer que a cirurgia está boa? Sabe? Ou alguma amiga critica, ela fez pelos motivos errados. Então, a ideia é trabalhar a autoestima dela antes, para ela ir se fortalecendo e conseguir chegar lá, conseguir encarar, porque é uma troca. No final, não tem passe de mágica. Então, existe sim esse preparo, é muito importante. Não é só deitar ali, fazer o corte e tirar. E falando em relação, entrando nesse lance do antes e depois, eu vejo que hoje isso aparece muito mais nos vídeos, né? Lá no feed. E como é que foi essa mudança? É fácil? Tá nervoso? Digamos assim, a gente quando está no centro cirúrgico entra num modus operandi muito, muito focado. Quando eu entro em cirurgia e coloco aquela roupa e tudo mais, eu sou outra pessoa. Eu só enxergo aquilo ali e só vou parar quando terminar. E eu achar que está muito, muito bom. Nada menos que isso. E a gente tem que parar para... né, ter trabalho para ter algum tipo de filmagem é complicado também. Eu demorei um tempo para aceitar isso. Eu vim numa escola, fiz cirurgia geral antes, Universidade, Hospital Geral de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, e lá o veia mais forte de cirurgia no Rio de Janeiro ou no Brasil. E é difícil trabalhar isso. Então, hoje a gente tem uma pessoa que ajuda nessas filmagens, que acaba me liberando um pouco para focar no que eu estou fazendo, não ter que parar para fazer as coisas. Mas gravar é sempre um desafio, porque você também tem que improvisar, né? Mas falando de coração, a coisa toda funciona, então não foi tão difícil assim, não. Imagina o pico de emoções, né? Você está ali com a pessoa aberta ali, daqui a 5 minutos você tem que virar para a câmera e, né, ser espontâneo e falar, isso deve ser um desafio tremendo.
Mas você não passa um texto ou alguma coisa para te ajudar? Ou tem alguma coisa programada? Ou tem que ser uma coisa natural para ir para... Eu não trabalho bem com texto, eu prefiro improvisar, eu acabo... Assim, na verdade, a gente faz ao final da cirurgia, né? Eu começo e no final a gente faz, eu gravo alguma coisa. Mas eu gosto muito de ter uma ideia do que eu vou falar, do tema, porque isso acaba sendo repetitivo às vezes. Às vezes um detalhe a mais, às vezes a pessoa tem uma dúvida. Hoje, por exemplo, eu fiz alguns vídeos nos stories falando sobre a diástase por vídeo, né? E eu improvisei, eu não tinha um roteiro, eu fui falando e você vai se sentindo mais à vontade, porque tu tá ali com o paciente sempre, né? Você já atendeu milhares e milhares e milhares de pessoas, você sabe o que ela tá procurando, o que ela espera, então você meio que se conecta, tu sabe o que tu vai dizer, vai explicar e vai deixar claro, né? A ideia é que tu consiga explicar de maneira resumida, essa que é a dificuldade, resumir tudo, né? Essa que é a dificuldade. Mas, no geral, é bem tranquilo. E você consegue perceber dentro das pacientes um aumento de potência em relação ao trabalho, né? Por exemplo, a pessoa fez ali a cirurgia, então, o pós-cirurgia, você consegue perceber ali dentro dos seus pacientes que elas, né, começam a performar melhor no trabalho, nas empresas? Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente abre grupos de WhatsApp para acompanhar e ter esse tipo de retorno. E... assim, a gente tem vários perfis. A gente tem, às vezes, a pessoa que tem uma cirurgia linda e ainda sempre está faltando alguma coisa. E tem, às vezes, a pessoa que a gente não esperava ficar tão grata e fica. E fica, sabe? Então, há muito a percepção dela em torno disso. Mas, sim, essa cirurgia proporciona um retorno, melhora da dor, melhora da postura, melhora de como ela encara a vida, de como ela vai perceber os desafios diários. Muitas vezes essas cirurgias, não vou falar de cirurgia, mas esses problemas que elas trazem, seja a mama muito grande, um abdômen avental, ou não ir à praia, são problemas sociais graves. Às vezes adolescentes também, com ginecomastia, homens com a mama, né, aparecendo que não vão à praia há 10, 15 anos. E quanto de interação e defeitos psíquicos que isso não é gerado, é muita coisa. Então, quando eles voltam a essas atividades, fazer coisas que para nós é tão banal, né, jogar um futebol, ou a pessoa sair com os amigos, ou poder se divertir, sem aquela questão do... Eu disse uma frase na palestra do dia, que a autoestima é o que você pensa do que os outros pensam de você. Quando ela para de se preocupar sobre o que o outro está pensando dela, ela está bem resolvida nisso, ela vai sair, ela vai voar, ela vai encarar qualquer desafio. Tem alguns comentários aqui no nosso chat. Vamos lá, tem alguns elogios. Ainda irei fazer minha cirurgia com o Dr. Hélio, Caroline, minha noiva, hein? Fazendo já um merchan aqui, né? Vai que... Fernanda Fernandes Freitas, parabéns, doutor, pelo seu trabalho de elevar a autoestima da mulher. E o Matheus Merendas, gostaria de saber alguns dados sobre a saúde da mulher na busca de procedimentos estéticos atualmente, né, 2023. Tem alguma ideia, assim, de... Olha, os dados estatísticos são que cada vez mais estamos diagnosticando em relação ao câncer de mama. Vamos falar aqui sobre câncer de mama. A gente está cada vez mais tendo diagnóstico, o SUS consegue realizar essas cirurgias reparadoras, ele tem arsenal para isso, mas o mais importante é o diagnóstico precoce. Eu vou dar um exemplo. Uma paciente minha, há 4 anos atrás, a irmã dela teve câncer de mama. E ela ficou pensando naquilo, olha, eu estou preocupada, fez ultrassom, fez mamografia, só que aquele não era o exame ideal para isso. Eu expliquei, olha, o ideal é ressonância. Ela fez e ela tinha uma lesão tumoral. Como era muito precoce, ela conseguiu descobrir e resolveu a tempo. Então, a precocidade é que vai resolver isso. Então, a gente tá aumentando muito o tumor de mama. Não é que está aumentando. Ele sempre esteve lá, a gente só não diagnosticou, a gente só chegou tarde demais. O Japão é um dos que mais diagnostica. Então, você tendo os exames à mão, com antecedência, tendo um bom acompanhamento médico, você consegue resolver. O SUS consegue dar conta disso. E o Outubro Rosa é um mês fortíssimo para resolver, né? A gente tem a reconstrução de mama, nós temos até as micropigmentações paramédicas também para mulheres já com sequelas. Há dificuldade de prótese? O serviço público tem essas restrições, mas ele acaba andando. Nós temos o SUS bem completo em relação a isso. E se fazer o autoexame, né? Tem que fazer sempre o autoexame e não confiar só nele. Ter um exame complementar, um mastologista, fazer segundo a orientação preconizada, que é a ultrassom ou mamografia
Mas a ressonância, para quem tem prótese de mama, é a ressonância. Não tem como fazer ultrassom ou só a mamografia. É uma pergunta como leigo, tá? Vou fazer essa pergunta como uma pessoa leiga no assunto. Existe uma média de idade para o câncer de mama na mulher? Existe, sim, um mínimo, uma faixa etária média? Olha, há fatores de risco, tá? Como para todos os tipos de câncer, e o fator de risco para o câncer de mama existe desde da questão anticoncepcional, da gestação, da pessoa ter tido filhos ou não, tudo isso. Os fatores hormonais podem sim influenciar. Então, a partir dos 30 anos, eles sim têm mais risco. Existem mutações genéticas. A Angelina Jolie, por exemplo, fez uma cirurgia preventiva. Ela tinha uma mutação que ela tinha alto fator de risco. Então, ela operou antes. Ela falou e tirou toda a glândula mamária e colocou uma prótese, porque ela sabia que ela teria. Então, cada vez mais a gente está descobrindo, seja mutações ou fatores de risco, dieta não bem elaborada, rica em gordura, açúcares, falta de exercício, tudo isso são fatores básicos para o câncer. E aí eu digo qualquer tipo de câncer, mas o câncer de mama tem a questão hormonal também. A mulher tem ciclos hormonais que variam muito, então isso tem que ser acompanhado, isso tem que ser medido de perto. E o acompanhamento por imagem é primário, é crucial. E tem uma idade mínima que a mulher começa a fazer esse acompanhamento, tipo a partir dos 18, dos 20, alguma idade específica? A partir dos 18 ela é bem jovem, mas a partir dos 30 com certeza já tem que começar a ver, já tem que começar a acompanhar. Existe o protocolo do SUS, que é mais a partir dos 40, mas a partir dos 30 anos já é bom você estar acompanhando e fazendo essa prevenção. Caramba, legal. Então o acompanhamento médico é fundamental nesse caso, né? E assim, mudando um pouco o assunto, o paciente ou a paciente, quando ela chega frente a frente com o médico para fazer alguma cirurgia, alguma intervenção, o que prevalece é a vontade do paciente, o médico ele interage para tentar dar uma sugestão, ou para não fazer a cirurgia, ou para fazer, ou para mudar o procedimento, a ideia. Como que é essa relação? Eu dou muito exemplo vamos falar aqui da Cinderela. A Cinderela tinha um sapatinho dela lá que era um 36 e isso não muda, era um 36. Então, se você tem um sapato, você calça 36, por que você vai fazer uma prótese de mama que cabe 300 ml, por que você quer 450? Então, não fique chateada com o médico só porque ele não quer. Não é que ele não queira, é o que cabe, é o que dá certo, é o que funciona. Então, a gente é estimulado o tempo inteiro a fazer o que nos dizem ou o que a gente vê por aí. Mas na hora que vai no consultório, no ambiente confidencial, no ambiente a gente pode nos expor e nós podemos conversar abertamente. Por isso a consulta demora. Lá na clínica a pessoa passa pelo nosso Dream Day, é uma experiência de até 3 horas. Ela passa pela nutricionista, faz uma bioimpedância antes para avaliar o nível de gordura e ali ela já recebe acompanhamento e orientação nutricional, passa pela psicóloga e aí sim ela passa por mim, depois passa pela concierge, tudo isso acompanhado por uma experiência gastronômica, tá? Fitness. não. Óbvio que tem um champanhezinho para brindar, né? Quando ela resolve, né? Para estimular ela a dar o pontapé inicial. Mas a pessoa tem que respeitar os limites dela. Você não pode indicar o mesmo procedimento para uma mulher de 1,50m e outra para 1,80m em relação à mama, né? Hoje, por exemplo, eu estava assistindo as aulas de palestras, a videocirurgia de diástase, que é o músculo que abre, que acaba alargando, ela serve para mulheres que não são tão altas. Eu não sabia disso. Porque a pinça que vai até lá tem um comprimento. Se a pessoa é muito comprida, é só o robô. Ela não consegue fazer por vídeo. Então, assim, às vezes tu quer indicar uma videocirurgia, vai ter que dizer para ela vai ter que ser por robô. Então, ela tem que entender as restrições da técnica e o mais importante, até onde a técnica consegue ir. Hoje a gente tem tecnologia para quase tudo. A gente tem fios farpados, tem aparelho que cola a pele, a gente coloca a gordura dentro do músculo para gerar músculo, para a pessoa ficar mais forte. A gente consegue fazer isso. A gente consegue desenhar a musculatura, colocando gordura nela ou tirando mais gordura. E as próteses para complementar. Então, a gente só tem que entender se ela vai estar satisfeita quando ela chegar onde ela está querendo chegar. A gente está remodelando a costela, por exemplo. Hoje em dia, nós estamos fazendo uma coisa que até pouco tempo atrás era um mito, era um folclore. Você ir lá e mexer na costela da pessoa, como mexer no nariz. Você vai lá e afina a costela. Mas já entende-se que isso é importante, porque na gestação tudo muda. A diástase, a parede abdominal se alarga,
a pessoa relaxa toda a musculatura e os ligamentos dela e até as costelas abrem. Então a pessoa não volta o corpo que tinha. Ela perde a jovialidade. Então quando você mexe nisso, você devolve essa jovialidade. Então agora ela tem que entender as limitações, porque a gente tem muitos distúrbios. Está estatisticamente provado que 1 em cada 6 pessoas tem distúrbios de percepção da autoimagem. Né? Assim como a bulimia ou a anorexia, tem também distúrbios de autoimagem, quando a pessoa não se percebe que já está bom, já está ok, da mesma forma que a pessoa já tá magra e quer ficar mais magra. Então, há um limite nisso daí. Na cirurgia plástica é a mesma coisa. Tem que saber dizer não quando já chegou onde dá para chegar. Até a paciente chegar ao Dr. Hélio, então ela passa pelo nutricionista, passa pela psicóloga e provavelmente muitas param na psicóloga, ou não? Então, até agora, a psicologia tem servido mais para a pessoa se entender, tá? Serve para ela entender as emoções que geraram ela, fizeram com que ela chegasse até nós, mas isso ainda não aconteceu. Foi até o meu medo de botar, a psicóloga vai dizer que ela não precisa operar. Mas não, ajuda ela a se entender. Ninguém até o momento chegou e olha, não, acho que não é por aí. Não, a plástica continua sendo uma ferramenta, né? E não contraindicada até o momento. Ainda não aconteceu. Mas ajuda muito a entender com quem a gente está lidando. Às vezes eu entendo porque a pessoa engordou, porque a pessoa teve um problema, né, sério na vida e teve. A gente hoje, se a pessoa estiver acima do peso, ela consegue chegar em mim. Eu não vou operá-la, mas eu acredito nela, quem está ali dentro, antes daquele evento acontecer. A gente quer ser a mão amiga que vai ajudá-la até ela chegar no sonho dela. Eu não vou chegar e dizer não, eu vou dizer o que ela tem que fazer. Por isso a ideia das comidas fitness e tudo mais, para ajudá-la. E não ser uma pessoa para dizer, não, vai emagrecer, depois você volta. O ecossistema nosso talvez caminhe por aí. Foi aquela pergunta. Ajudar na parte de emagrecimento, né? Fortalecer essa parte para a pessoa poder até manter o resultado depois. Entendi. A Zenira Abreu falou que já fez cirurgia com o senhor, disse que recomenda. A Ana Paula Lopes, ansiosa para chegar meu dia. Aí eu não sei se ela já está lá, né? Já está fazendo procedimento, não sei. Cláudia Alves, o melhor, também não sei se é a paciente. Mas vamos lá. Acho que é isso. Acho que foram todas. Voltando a falar assim, das suas empresas, dentro desse propósito que eu entendi como da autoestima e tudo mais. Se tem algum um CEO ou alguém que toca o teu administrativo, que toca a empresa, porque você tem horas que está na sala de cirurgia ali fazendo a cirurgia. Sim. Então a empresa tem que rodar. Então, para a empresa rodar, você tem alguém de frente? Como é que é isso? A gente tem pessoas de confiança ali que conseguem. Óbvio que ainda há algumas ferramentas manuais, tá? Mas a gente tem pessoas de confiança que acabam... E eu acabo ficando em cima também, né? Então, mas a gente tem pessoas de confiança que ficam e monitoram. Eu fico em cima dos números sempre, de uma maneira às vezes até resumida. Mas a gente tem avançado bem, tem alguns sistemas internos que a gente colocou, o meu marketing, o Rafael conseguiu implementar uma ferramenta que ajudou muito essa gestão e vem facilitando a visão da jornada do nosso lead internamente e até a parte financeira também. Isso tem facilitado bastante. Então, os processos estão bem arrumados ali. Sim. Que te dá a condição e a liberdade de fazer a cirurgia, fazer todo o processo. Sim. O e-commerce é bem complicado, é bem louco a história, né? Porque você viu a loja americana aqui que houve, né, recentemente. Então, assim, exige um jogo de cintura, né? O parcelamento, as compras, a gente também está no lucro real, isso envolve uma loucura contábil absurda de crédito, de CMS, diversos tipos de manobra. Então, a gente tem que acabar estudando isso tudo. Hoje, se eu falar com o médico sobre o lucro real, ele não vai nem saber o que eu estou falando. A gente está todo mundo, a maioria está no simples. Que também não tem muita coisa de simples, não. É bem tocar todos esses negócios deve ser bem complexo, né? Mas com esses apoios da gestão, né? Dos sistemas deve aliviar um pouco o processo, né? Sim. E em relação ao pós-cirúrgico da paciente, tem alguma indicação, algum acompanhamento
Ou é só até a cirurgia e pronto? Como que é isso? Olha, a gente fez uma evolução tremenda, que a gente abriu um grupo de WhatsApp com a paciente. Eu estou nesse grupo e eu achava antigamente que uma hora esse grupo se encerrava, dava alto. Não, eu prefiro deixar o grupo lá para sempre. Eu quero que ela mande mensagem a hora que ela precisar. Ela é como uma amiga nossa, como da família, e ela vai mandar foto, ela vai compartilhar, ela vai me dar uma caneca, eu adoro canecas, e ela vai participar da gente ter livre acesso, seja para indicar ou alguma outra necessidade. O ciclo, a gente chama de LTV, né? Não termina por ali. Ela fez um procedimento, mas às vezes ela fez abdômen, quer fazer a mama, fez a mama, quer fazer a face, ou quer fazer um procedimento não cirúrgico, ou quer que o marido venha fazer o cabelo ou o rosto. Então a gente quer ser enxergado como top of mind desses procedimentos, alguém de confiança, e é por isso que a gente está buscando, como eu falei hoje, um treinamento em robô. Eu nunca imaginei treinar num robô, né? Uma coisa incrível, com inteligência artificial e tudo mais, para oferecer o que há de melhor. Interessante isso, né? É você tratar o pós-venda, né? Sim. Pós-venda, porque dentro da tua esteira de produtos, o cliente, né, a paciente vai passar por todas as fases. Isso é bem legal, trazer essa consciência para o empreendedor que está assistindo a gente é interessante, né, Odmar? E uma outra pergunta, hoje a gente falou até isso no evento, né, que quando a gente fala assim, o cirurgião doutor Hélio Nobre, não é só a parte clínica, hoje o senhor tem que ser vendedor também. Essa parte de ser vendedor, de vender o seu negócio, né, a cirurgia, né? A gente fala mais da cirurgia porque o senhor trabalha mais a cirurgia. Você já fez algum curso, alguma coisa, ou é natural? Eu diria que eu me aperfeiçoei mais em 2 momentos. Não sei se eu posso citar aqui. Posso? Pode. Eu fiz o Mastermind, que é do Napoleão Hill, e aliás me apaixonei pela literatura, tá? De toda a obra, e também fiz a Febracis, foi um curso de 50 horas com o... esqueci o nome dele, da Febracis. Foram 50 horas lá no Rio Centro, incrível. Uma imersão, assim, incrível, onde se trabalhou o PNL, que foi falado lá no teu treinamento. E isso eu já acreditava, já, digamos assim, já seguia grandes gurus como Tony Robbins, gurus da oratória, Les Brown. Então a gente fica doido, e agora que os médicos estão descobrindo isso daí, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de falar, né, de uma maneira mais direta e franca, inspiradora, motivacional para os nossos pacientes ou até clientes, né? Porque ninguém hoje em dia tem paciência, né? Também tem isso. A paciência está escassa, então a gente tem que estar sempre andando à frente. Pô, legal. Então, trabalhou acho que é Gustavo Cerbasi, não o nome dele agora. Mas Paulo Vieira. Inclusive fez transplante capilar, porque na época ele não tinha cabelo, não. Agora que eu olhar, ele tem. Ficou bom. Eu conheço quem fez. O dele? A gente já teve aqui o Bruno Soares, não sei se você conhece, que ele trabalha com... Só que o dele é prótese capilar. Sim. Ele é bem conhecido, faz um trabalho bem legal. Mas acho que... qual é a diferença, né? Já que a gente falou sobre isso, da prótese assim, em relação a custo, de longo prazo? Olha, eu diria que a prótese ela é uma alternativa quando não há área doadora. Eu já peguei pacientes que vontade de chorar e você dizer, por que você não veio antes? Por que você esperou tanto tempo? Porque a calvície é uma doença crônica e progressiva. Eu só não vou dizer que ela é irreversível. Porque a pessoa, quando começa a perder cabelo, ela vai perdendo nesse sentido, daqui para trás. Às vezes pode perder atrás aqui ao mesmo tempo. E ela consegue atrasar isso com medicações, com aplicações. A gente tem lá o Clube do Cabelo na Turquia Hair, que é um projeto incrível que eu desenvolvi. A pessoa paga uma mensalidade e tem acesso a mais de 10 tratamentos capilares lá na clínica. Tem tudo lá, tem microscópio, capacete LED, tem tudo, laser, tem tudo que você precisar. Hoje em dia até botox no cabelo a gente está fazendo. Então, a ideia é impedir que esse cabelo caia. Mais uma vez que já aconteceu, a alternativa dela é a prótese. O meu objetivo é não deixar que chegue nesse ponto, que as pessoas sabem que existe essa cirurgia, que é uma alternativa sem cicatrizes, e para o homem melhor ainda, porque senão chega uma hora ele tem que tirar fio da barba ou do peitoral, e aí começa a se esgotar.
Mas ainda existe uma alternativa, que é a micropigmentação. Quando você camufla o couro cabeludo como se fosse o cabelo raspado, uma barba raspada, você consegue camuflar isso também. Agora, a prótese aí é uma questão de pessoal. Se a pessoa quer ter mais cabelo, aí, realmente, se ela não tem área doadora, acabou para ela. É o fim da linha. Então, acho que vai continuar existindo nesse aspecto. Mas a cirurgia capilar, do jeito que é feita hoje, até o robô está fazendo. Já tem robô que coloca. Custa, da última vez que eu vi, custava $1 cada fio. Você tem que colocar milhares, né? E ele vai lá, antes ele só tirava, agora ele está tirando e colocando. Então em breve... O próprio robô tira e coloca. Ele tira e coloca. Então, mas a distância é isso? Assim, é um programa remoto, eu esqueci o nome, acho que é o Da Vinci, se não me engano, e ele tira o fio e a segunda versão dele, que já está chegando, já está colocando também, com segurança. Então, assim, só tem que monitorar a máquina, deixar lá tudo direitinho, ela faz tudo. E faz rápido, faz bem. Só que o homem ainda tem a naturalidade, a parte artística, né? E lá na Turquia Hair a gente trabalha isso. A pessoa tem... Eu consigo ver de longe quem tem cirurgia capilar ou não. Então, a nossa linha capilar, ela é artística, ela não tem... Ela tem um refinamento que você não vê que é artificial, né? Tem muita gente procurando sobrancelha também. As mulheres fazem micropigmentação e agora estão evoluindo para transplante de sobrancelha. Você tira o fio daqui e coloca aqui. E aí você tem um acabamento natural. Essa ainda não tinha visto, não. De barba também. Tem uma pergunta aqui da Giovana Soares. Giovana, inclusive, é a proprietária da Clique Art, da caneca. Obrigado. Falou que é super fã do Dr. Hélio Nobre e pediu para falar um pouco sobre a doença do silicone, se é mito ou verdade. Vamos lá, assunto polêmico. Doença do silicone, o que está provado, o que se sabe até agora. As pessoas que têm sintomas melhoram quando se retira a prótese. Entretanto, a maioria deles volta. Então, a pessoa tem perda de cabelo, depressão, ansiedade, uma série de sintomas. Coloquei a prótese, acho que era prótese, tirou. Melhora. Passou 2, 3 meses, os sintomas voltam. Então, assim, não dá para dizer que é exatamente ligado à prótese. Óbvio que sim, pode despertar uma doença autoimune. Quem já tem uma tendência, já deixei de colocar prótese porque a pessoa tinha uma tendência ou tinha doença autoimune, de tireoide, por exemplo. Então a gente evita, mas a gente dá uma alternativa, a gordura. Hoje em dia está sendo muito comum o explante, que é você tirar a prótese e colocar gordura no local. A gordura é o ouro da nossa medicina. A gente consegue trabalhar aquela célula-tronco de uma maneira incrível, na medicina regenerativa, na reconstrução de mama. Agora, ela tem limite. Uma mulher que retira a mama por câncer de mama, por exemplo, vai precisar de um suporte. Quando ela esvazia toda a mama, ela vai precisar de algum tipo de suporte. Nem sempre a gordura vai resolver tudo isso. E para devolver a autoestima dela, você vai precisar de uma prótese, às vezes associada à gordura ou não. Mas a doença do silicone, ela é uma doença que existe, não se nega isso, mas não há evidências ainda para dizer que ela é categórica, que ela realmente tem um respaldo, mas nós evitamos em pessoas que têm uma tendência ou presença de doença autoimune. Como qualquer corpo estranho pode deflagrar isso também. Um corpo estranho exagera-se a resposta autoimune do organismo e você acaba exacerbando alguns sintomas, né? Então a gente evita nesse caso. Entendi. Para empreendedor ou empreendedor que está assistindo a gente, ele tem um desejo de fazer a cirurgia, fazer um procedimento para melhorar a autoestima, só que ele tem aquela barreira de entrada do preço, né? Da condição de pagamento, esse tipo de coisa. Como que é calculado o custo? Como que é? Dá um panorama para a gente. Olha, basicamente a cirurgia... Vou falar do robô que a gente comentou agora um pouco, Sim. Mas eu vou responder a pergunta. Hoje, para você fazer uma cirurgia de diástase por vídeo, você pode fazer da maneira aberta, durante uma abdominoplastia. Você pode fazer sem cicatrizes, no caso por vídeo, tá? Ou você pode fazer com um robô. Esse robô é mais fácil. A cirurgia toda corre melhor, só que ele tem um custo maior. Então, quando você quer uma cirurgia de alta definição, por exemplo, você vai precisar de tecnologia. Então, o custo está ligado à necessidade. O que está mais impactando hoje em dia, óbvio, além da experiência do cirurgião, do piloto, é a tecnologia. Você mexer na costela, você precisa de um aparelho que tem seu valor, que é caro. Você quer um resultado superior. Hoje em dia, as pessoas não estão se contentando com resultados de antigamente. As pessoas querem mais naturalidade, mais definição, menos cicatrizes, uma coisa menos invasiva, que a pessoa volte mais rápido ao trabalho.
E, óbvio, tudo isso tem o seu retorno. Imagina para o empreendedor ter que ficar parado 45 dias. E aí eu ofereço um procedimento que você volta à tua vida normal em 10 dias, uma semana. Hoje em dia tem uma prótese de recuperação rápida, 24 horas. Você operou, amanhã tu já está dirigindo. Imagina o quanto isso custa, quanto vale isso. Então, é mais por aí. Agora, a segurança tem seu preço também. Um hospital que tenha todo o respaldo, que tenha um CTI, a gente vê coisas por aí. Então, todo um carrinho anestésico, uma estrutura organizada, até mesmo a posição do paciente no dia seguinte do pós-operatório, a noite que ele passa no hospital, a experiência da equipe, a longevidade e treinamento da equipe em encarar aquela cirurgia que muitas vezes tem aumentado muito. A cirurgia não é mais. Antigamente eu fazia uma cirurgia de mama makeover, que é a completa reestruturação da mulher, mama e abdômen, em 3 horas. Hoje eu estou levando 6, 7, porque são tantos detalhes, pensando-se no futuro, com informações novas. Existe um funil que a gente não deixa a prótese encostar na pele, para não haver contaminação. Então a gente usa esse material para não romper o músculo, usa esse material para não haver contaminação da prótese, porque eu sei que lá na frente pode haver. O mamilo é uma área contaminada, que pode levar a contaminação e contratura, que isso sim é um problema. A contratura é uma doença que acaba por ter que tirar a prótese, porque é uma rejeição, porque lá atrás pode ter havido uma contaminação, e aquele momento é um momento único, sagrado, que se você respeitar todas as etapas, tudo vai funcionar a partir dali, seja cicatrização, seja resultado, e com a melhor técnica, é claro, não vamos esquecer isso. Apresentar a melhor técnica. Óbvio que há seus riscos, e quanto mais complexa a técnica, maior o tempo cirúrgico. Isso vai impactar. E não vamos esquecer do pós-operatório, que é a assistência. A gente costuma dizer que custa menos de R$1 por dia. E o paciente vai ser acompanhado por, no mínimo, 1 ano, 24 horas. Seja pelo grupo, seja pela acessibilidade. Acho que isso não tem preço. A exigência subiu, sim. A tecnologia também subiu, então automaticamente o custo elevou, né? Ficou maior, né? Exatamente. Caramba. A Ana Paula Lopes, ela falou que super indica o Dr. Hélio, que em dezembro ela vai fazer a cirurgia de mini abdoplastia, é isso mesmo? Isso. E enxertia. O que seria? Pelo que eu estou entendendo, é uma mini cicatriz com enxertia. Pelo que eu estou entendendo, vai ser uma enxertia de gordura. A gente faz isso nos glúteos, tá? Ou na musculatura do reto abdominal. Quando a mulher engravida, a musculatura ela afina pela pressão da criança. Ele não só se afasta, como também afina. Então, quando colocamos gordura nessa musculatura, a musculatura fica mais forte. Então, ela consegue prender mais o abdômen e dar mais força. E vou te dizer uma coisa. Já se entende hoje que corrigir essa musculatura abdominal melhora a dor nas costas. Porque há um equilíbrio entre a musculatura dorsal e a musculatura do abdômen, é o core. Às vezes, e eu também já passei por isso, você malha braço, malha peitoral, malha perna, mas não faz abdominal, que é o ponto fraco da maioria das pessoas. E há uma desestabilização do tronco. Você malha costas, mas não malha abdominal. Como é que é isso? Aí você tem uma musculatura fraca. E aí aparece hérnia, fraqueza da parede abdominal. Hoje a gente vê todo mundo treinando, mas às vezes sem muita técnica, botando peso, anabolizante, forçando uma carga que não tem capacidade. E aí você tem problemas médicos que gera essa correção da diástase. Então o que a gente vai fazer aí é dar mais força para o core dela, colocar gordura para dar definição e isso tudo para mini cicatriz. E é provável que nem essa cicatriz tenha. É provável que a gente faça por vídeo isso daí. Tem uma pergunta aqui da Giovana. Doutor, minhas próteses têm 20 anos, porém até agora não apresentou nenhum problema. Na sua opinião, eu deveria trocar? Vamos lá, 20 anos. Tem ressonância? Tem que acompanhar a cada 2 anos. Tem que ter uma ressonância vendo como é que está tudo direitinho. Eu já troquei uma prótese de uma senhorinha de 75 anos que a prótese tinha 35 anos. Era um outro tipo de prótese, mas quando eu tirei a prótese, ela estava se desfazendo. Então, assim, é bom ter acompanhamento. Eu não sei qual é o tipo de prótese que ela está usando. Já teve alguns recalls no mercado. Tá, teve empresas aí que mandaram, olha, se quem quiser, troca a prótese que eu dou outra. Eu não sei qual é a marca, é difícil dizer, mas existe isso também. Então tem que ver a marca, se ela tem uma ressonância, e é provável que ela queira mexer, não porque tem 20 anos, mas porque a prótese que ela colocou era compatível com aquele corpo naquela época, 20 anos atrás. Já hoje não.
Às vezes é indicado retirar a pele, fazer algum tipo de melhoria, aproveita-se esse momento. Agora, tudo vai depender desse exame de imagem, né, de acompanhamento, de como está aquela estrutura ali. A prótese, imagina, é como um carro, você blinda, coloca gás, ele pesa. A suspensão daquela mama não aguenta. Dependendo do tipo, do impacto e a longo prazo e envelhecimento, os tecidos se herniam, cedem e acaba tudo mudando. E a prótese acaba piorando, da maneira que era feita antigamente. Hoje nós usamos a técnica do sutiã interno. Nós usamos um fio especial para que segure a prótese. Utilizamos uma adaptação do músculo para que essa musculatura ajude a segurar e manter a mama. Isso torna tudo mais firme e mais durável. É bem melhor. Interessante. Então, de 2 em 2 anos, a mulher ela precisa fazer Sim. essa ressonância para acompanhar, ver como está a prótese. O Matheus perguntou aqui o que seria exatamente o explante e ao que se deve. Bom, o explante, ele tem um perfil, tá? Vamos supor que você seja uma mulher que nos seus 18 anos resolveu colocar uma prótese mama, porque as amigas colocaram, porque era o teu sonho, porque você viu no Instagram e tudo mais. Passou um tempo, você está com seus 23, 24, 25 anos, você agora é vegana, você come comida natural, você não come nada que tenha coisas tóxicas, você come até os ovos, tem os ovos naturais, né? Que tem cores, né? Tem uns ovos que são mais naturais, ovos de galinha e tudo mais. A prótese não faz sentido. Então, nesse caso, você vai querer um explante. Você não quer mais uma prótese, até porque você pode ser uma dessas pessoas que acreditam ou que têm sintomas relacionados a um corpo estranho. Qual é a parte legal disso? Foi publicado nesse ano um artigo no qual você consegue enxertar gordura não só na glândula, na camada de gordura, como no músculo. Então você consegue ter um resultado legal, até certo ponto, também com a gordura. Um tecido natural teu. Então você pega a gordura, você trabalha a célula tronco, coloca na musculatura e você tem os quadrantes da mama bem divididos e você consegue ter um resultado legal. Então, o explante é para esse perfil de pessoa. Ou para o perfil de pessoa que teve uma contratura, não quer mais. Ou uma pessoa que tem uma mutação genética, que não quer ter a prótese, que na teoria dificultaria qualquer tipo de percepção. Então, é uma entidade que existe, está vindo mais forte, porque as pessoas querem ficar mais naturais. A gordura veio para substituir isso daí. E por conta dessas opções de implementação, o nível de observação de um leigo, de uma pessoa que está com uma cirurgia, o leigo ele consegue entender, colocou prótese, não colocou, fez procedimento, não fez. Eu consigo, numa paciente que não quer prótese, que tem determinado tipo de mama, eu mesmo não saber se botei prótese ou não, de tão bom que ficou. Eu consigo isso. Dependendo do tipo de tecido, de qualificação que a gente consegue chegar nisso. Mas o objetivo aqui não é, o objetivo ideal não é ter uma prótese. Olha, eu quero ter uma prótese. Por quê? Para alguém ver? Não é isso. É ter o colo, é você ter uma naturalidade. Então, no Brasil tem essa cultura do colo redondo e marcado, demonstrando jovialidade. Mas isso não é natural, a mama não é assim, a mama é em gota. Então a pessoa chega para mim e fala, eu quero algo natural. Então tá bom, qual prótese você quer? Ela escolhe a redonda extra alta. Mas isso não é natural, isso é a mais artificial de todas. Né? A mama natural não é isso. Existe uma mama natural que é em gota, ninguém escolhe. Ninguém quer aquela dali, a pessoa quer mais redonda. Então, o problema é mais de cabeça, de saber o que está procurando, do que aceitar a gordura, que é algo natural, vai ser algo fácil de acompanhar, que não vai precisar de ressonância exatamente a cada 2 anos, né? E é com o teu próprio tecido. Então, o explante se trata disso. E você não vai nem pensar em ter problema de doença de silicone, você não vai pensar nisso. É o teu próprio tecido. Porque tem gente que ainda não está... A ciência não chegou a esse ponto de bater o martelo e dizer, olha, é ou não é. A gente escuta, a gente investiga e a gente está atento. É isso. Antes de finalizar, a Giovana ela comentou que as mamas dela quase não cederam porque ela manteve praticamente o mesmo peso. Aqui falou que tem 20 anos, né, de prótese. E a Fernanda aqui, a última pergunta, a mulher que teve várias gravidez diástase pode ter escape de urinária? Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que a gente está trabalhando hoje lá na clínica? Fisioterapia. Quando você costura o músculo, uma pessoa que nunca treinou na vida, e você vai lá e costura o músculo da noite para o dia, esse músculo vai exercer uma pressão de cima para baixo. E sim, ela pode ter um escape de urina, ela pode ter uma fraqueza do assoalho pélvico.
Hoje em dia, as mulheres não conseguem, depois de uma gestação, principalmente, elas não conseguem ativar o reto abdominal adequadamente. Então, o que a gente está fazendo lá na clínica? A pessoa tem que ter uma percepção do que ela está ativando, do que ela está fortalecendo, para que ela tenha, inclusive, uma força no assoalho pélvico, e isso o fisioterapeuta entende bem, para que ela tenha um equilíbrio de forças. Senão você pode ter até uma hérnia inguinal. Você pode ter uma fraqueza, um escape de urina. Então, esse tipo de preparo da fisioterapia, e aí quando eu digo fisioterapia mesmo, com entendimento muscular e não apenas uma massagem ou uma drenagem, não se trata disso, se trata do entendimento da mecânica de forças. E fortalecer a parede abdominal apenas em um setor, sem ela entender o que ela está fazendo, se ela entender a postura que ela vai ter a partir dali, que até mesmo, aí ampliando a resposta a essa pergunta, a pessoa vê a internet, vê um modelo, e ela quer ter aquele corpo ali, ela quer ter aquela foto ali. Mas ela não tem aquela postura, ela não caminha daquela maneira, ela não tem aquela lordose, ela não tem aquela força nos glúteos ou a força na musculatura lombar. A modelo caminha de uma certa maneira, né? Empoderada até. E a cirurgia não vai resolver isso. Então, há um ensinamento que começa com o preparo antes para até não acontecer isso. Pode acontecer. Então, é uma orientação, é a conscientização, faz parte da psicologia também, a gente ensinar uma nova maneira da pessoa caminhar, viver e passar a agir a partir dali, depois dessa cirurgia. Então, antes de a gente finalizar, vou pedir para o senhor falar mais ou menos onde fica o seu consultório, como que as pessoas que estão online e vão assistir a esse podcast podem encontrar o Dr. Hélio. Como é que elas fazem? Olha, hoje nós atendemos em Nova Iguaçu, tá? Aqui no Top Commerce, em frente ao Top Shopping. Temos aqui a Clínica Hélio Nobre e a Lipodrim. Temos em Campo Grande também a Lipodrim, tá? Que fica perto do Hospital Rocha Faria, perto do Corpo de Bombeiros. E temos também a Turquia Hair. Lá eu também atendo na Barra da Tijuca, que é a parte de clínica capilar. Mas também atendo pacientes femininas ou masculinas lá. A partir do ano que vem, a gente vai estar em São Paulo também. A gente vai estar começando a atender pacientes que fazem a escala São Paulo, pacientes internacionais, devido ao alto nível de complexidade e tecnologia que nós estamos oferecendo. Entendo que o mundo precisa, agora com essa liberação do CRM, o mundo precisa conhecer, precisa saber do que o cirurgião brasileiro consegue entregar, né? E São Paulo é o centro do Brasil, eu acho que não só Rio de Janeiro, e a gente vai estar oferecendo isso aí lá também. Só deixar a mensagem nos comentários que minha equipe entre em contato, vai estar muito feliz de poder ajudar e participar. Perfeito, doutor Leandro, alguma consideração? Só agradecer a presença aí, doutor, foi muitos esclarecimentos, foi bem legal, tá bom? Muito obrigado. E aí, como é que a gente, doutor Hélio Nobre, fala um arroba aí para o pessoal achar o senhor lá. É arroba doutor Hélio Nobre, da Turquia Hair, arroba Turquia lá, underline hair, isso, e o arroba Lipodrim, tá? O Dr. Hélio Nobre Cirurgia Plástica é o meu pessoal, então tá meio híbrido ali, mas arroba Dr. Hélio Nobre você consegue achar a gente. São vários arrobas. E aí, como é que a gente acha o Leandro Azevedo lá na... Me segue lá nas redes sociais, leandroazevedo.com.br, no Instagram e no Facebook. Pessoal, muito obrigado, tá? Foi um bate-papo incrível com o Dr. Hélio Nobre, muito obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. E eu que agradeço. Encontre a gente lá no @Baixada Empreende no Instagram. Terça-feira estaremos aqui às 19h30 ao vivo mais uma vez. Teve algumas perguntas agora no final, mas a gente precisa encerrar e eu vou encaminhar essas perguntas para o Dr. Hélio Nobre e ele responde lá no Instagram dele. Beleza, pessoal? Então, até terça-feira. Estamos juntos. Até aí, apareceu. Até lá. Galera.